Olá, pessoal. Agora a gente tem que começar então a falar um pouco mais sobre as particularidades da impressão 3D. Então, com todas as ferramentas que vocês viram até agora, vocês vão conseguir já desenvolver as próprias peças, pelo menos essa parte inicial das peças que vocês querem. E aí o que eu quero chamar a atenção bastante, primeiro é para a dimensão das peças. Então, sempre que você fizer um retângulo, você vai ter que sempre agora olhar a dimensão e eu aconselho fortemente a vocês cada vez mais inserirem as dimensões digitando no teclado. Por exemplo, eu quero fazer um quadrado, 45, ponto e vírgula 45, a unidade aqui é em milímetros, foi selecionada no início, lá na primeira aula, o modelo é em milímetros, e a gente pode sempre conferir, ele escreve ali do lado, milímetros. Então, 45 por 45 eu consigo imprimir. Se eu quero extrudar ele, vou apertar a letra P, vou fazer uma altura qualquer, uma altura de 100 por 107, por exemplo, também consigo. Mas nota que esses números quebrados não são, a gente não vai conseguir ter essa precisão com uma impressora. Então, eu recomendo sempre, fortemente, começar cada vez mais a usar o teclado para isso. Isso vai ajudar a gente de várias formas. Quando eu quero fazer, por exemplo, vou apagar tudo, deletar. Vamos dizer que eu quero fazer uma base, onde essa base tem 80, ponto e vírgula 60. E no fundo vai ser uma peça de adaptação que eu estou fazendo para algum projeto específico. Então o que eu vou fazer, essa peça vai precisar de furos. Então eu vou desenhar furos onde eu vou passar por esses furos parafusos de 3 milímetros, por exemplo, parafusos M3, 3 milímetros de diâmetro. Então eu vou usar aqui uma dimensão de, perdão, 2, de 4 não, 2, que eu estou escrevendo o raio do meu círculo. 2, eu faço um círculo e eu posso remover ele, a parte interna. Eu poderia agora fazer um outro, bom, eu vou fazer aqui sem me preocupar ainda com as dimensões precisas, eu quero fazer uma peça com 3 círculos, aqui de raio 2 também, aqui de raio 2. E com isso, essa peça que eu estou fazendo de adaptação vai ter uma espessura de 3 milímetros. Então, estou começando a fazer uma peça onde eu posso adaptar de alguma forma, atravessar parafusos por ela, onde os parafusos atravessariam aqui. E nota que eu falei em parafusos de diâmetro 3, eu fiz um furo de diâmetro 4, então é um furo que a gente chama de um furo passante. O parafuso vai passar sem precisar entrar rosqueando aqui. Só que a gente pode também querer, de alguma forma, colocar nessa região central, então eu vou andar pela borda, ele vai entender que eu quero procurar o centro da minha peça, ele achou o centro, vou apertar a seta para cima para garantir que eu vou desenhar nesse eixo. Eu quero colocar aqui também uma porca, por exemplo. E as porcas para parafuso M3 têm em torno de 6 milímetros, então eu vou colocar com raio de 3,5, 3,5. E vou afundar um pouquinho ela, 1,5, Enter. Então, note que agora eu posso ter um parafuso passante, mas com uma porca do outro lado, que vai encaixar muito bem centrado nesse parafuso, e fazer isso eu posso, claro, fazer para os 3 furos. E dessa forma a gente começa a fazer peças onde parafusos e porcas podem ser adaptadas nas peças que a gente está imprimindo. Então é super importante a partir de agora, esse aqui é um exemplo de como começar a usar a impressora 3D para fazer adaptações diversas. O que eu quero chamar a atenção cada vez mais é que as dimensões, a partir de agora, vão ser cada vez mais cruciais. Então, se eu quiser olhar a dimensão daqui para cá, eu tenho 6 milímetros, aqui tem um pouquinho mais, mas essa dimensão a mais, a gente não vai nem ter precisão de impressora para isso. Então, tem em torno de 6 milímetros. A gente vai ver alguns desses detalhes da impressora, que a gente não vai conseguir fazer exatamente na dimensão que eu quero. Tem um pouco de dilatação do plástico, tem alguns detalhes. Então, essas precisões absolutas a gente não vai ter. Mas, de qualquer forma, é super importante frisar que as dimensões são importantes e vocês vão ter que agora, cada vez mais, aprender a usar um paquímetro, por exemplo, um instrumento de medida de precisão. Isso vai ajudar muito na hora de desenvolver peças. Então, no site eu vou colocar um link
de como ler um paquímetro, como usar um paquímetro, que é muito importante, mas também pegando as dimensões online, a gente consegue usar essas dimensões online para fazer algumas coisas. Mas adaptações no dia a dia, é muito bom usar um paquímetro para medir algumas peças e fazer adaptações que se encaixem à peça que a gente mediu. Tá? Então, super importante, a partir de agora, a gente começar a se preocupar cada vez mais com as dimensões das peças, para na hora de imprimir, a gente não imprimir algo com uma dimensão errada e depois ter que corrigir.